Olá, aqui estamos de novo para o Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. E o Comendo a Bola tem o apoio da FibraTour, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. E hoje estamos estreando mais 2 patrocinadores, a Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil, com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Onde você estiver, a Star estará com você. E também a Limpa Sec Lavanderia de Florianópolis, a melhor lavanderia de Florianópolis, com 5 locais para lhe atender. Centro, Campeche, Cachoeira do Bom Jesus, Córrego Grande e Passeio Primavera. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, muito obrigado. E aqui estamos para mais um Comendo a Bola. Hoje recebendo aqui um convidado, Thiago Divanenko, ele que é advogado, trabalha na área do futebol, tem passagens também pelo Figueirense, e para bater esse papo com ele, estou aqui com meu amigo professor Carlos Eduardo Falkowski. Tudo bem, tranquilo? Rodrigo Titerix, o presidente. Maurício, obrigado. Antes de mais nada, vamos abrir o jogo já, iniciando o programa já homenageando as mulheres nesse mês de março, por isso hoje estamos de rosa. Que bem bolado, presidente. Mês Internacional da Mulher, né? Então vamos aí homenagear todas as nossas mulheres. Verdade. Que tenham um mês aí abençoado e feliz com os seus companheiros. Boa. Dona Heloísa, né? Todas elas, né? Nossas mães. Deixa pra lá. Nossas esposas. Isso aí. Enfim, todas as mulheres, né? E aí, peço ao presidente aí que faça as boas-vindas ao Thiago. Thiago, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho que o Thiago tem muita coisa para nos contar, essa experiência. Um cara novo de idade, mas com uma bagagem aí de trabalho em várias áreas do direito desportivo, também da advocacia trabalhista desportiva e também dentro do próprio organograma do futebol, né? Dentro da organização clube de futebol, relacionamento com dirigente, com empresários, com atletas. Acho que pode nos trazer, e a nossa audiência na internet, também no Spotify, em todas as nossas mídias que a gente está circulando. Coisa boa, um papo descontraído, Thiago, aqui é tranquilo. Pode atravessar o samba sem problema nenhum, né? O professor gosta das teorias, eu às vezes atrapalho, dá uma porrada aqui sem problema nenhum, e o Maurício conduz a gente. Acho que podia se apresentar um pouquinho para nós aí. Contar um pouco aí da tua vivência. Deixa eu terminar de falar. Pode se apresentar e contar um pouco da tua história. Não, primeiro, muito obrigado, né? Tava com vontade de participar, já tinha conversado com vocês sobre isso, e na verdade eu tenho metade de uma vida dentro do futebol, né? Eu sou um torcedor com sorte, porque como todo menino, sempre gostei muito de futebol e tive a oportunidade de conhecer por dentro, sobre vários aspectos, vários olhares. Então, atuei em vários setores de um clube de futebol, e depois que saí, para não perder essa expertise de ter trabalhado tanto tempo, conhecido tanta gente, né? Eu trouxe o esporte para dentro do escritório, e aí até hoje a gente atua na área. Mas é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Descontraído sempre né? E por isso que eu tô aqui. Se fosse uma coisa muito séria, aí talvez eu não viesse. Já deu para ver aqui, né? Sempre será. Aqui é tão descontraído que o cara bebe, quebra o copo durante o programa. Mas o que houve? Que o amigo mordeu o copo? Não ouvi. Foi um choque aqui, no choque. Isso foi agora? Agora. E eu também nem percebi. Eu nem percebi, mas enfim. De novo, meu Deus do céu. Ainda bem que aqui no programa a gente tem o famoso corte de câmera, né? E aí possibilita com que prestando o atenção nosso no Thiago, staff que conseguiu quebrar o trabalho. Mas vamos lá, falando um pouco de futebol, Thiago, és ligado ao Figueirense Futebol Clube, né? E queria te perguntar antes, assim, pra gente começar de maneira mais descontraída, qual é a tua primeira lembrança do Figueirense Futebol Clube? Interessante. A minha primeira lembrança, eu sou nascido no interior e criado
vim para Florianópolis com 10 anos de idade, isso em 1991. E lembro daqueles jogos à noite com pouquíssima gente contra Araranguá, 10 horas da noite no Scarpelli. O estádio ainda do jeito que a gente gosta, não tão moderno, não tão equipado, não tão... Era uma coisa mais simples, uma coisa mais rústica, que é o jeito que eu prefiro o futebol. Mas bem raiz. Eu sou cúmplice do ódio eterno ao futebol moderno. A famosa frase aquela. Eu não consigo me adaptar a determinadas coisas do futebol moderno. Mas me lembro desses jogos, de ser levado por tios e como criança, ficar jogando bola ali embaixo das sociais, né? Sem prestar muita atenção no jogo. Na época que nem tinha o campinho lá embaixo desenhado, Exatamente, né? exatamente. E ainda Hoje tem, né? tem, o Scarpelli ainda mantém essa tradição. Quem tem também é o cilindro do Racing, na Argentina. Tem no setor A, tem no setor B. É bem legal isso, né? É bem divertido legal. ver as crianças já participando do ambiente do estádio, mas também se divertindo, porque às vezes A criançada não ultimamente o jogo de futebol não tem sido tão interessante. Eu levei minha filha esse domingo passado no jogo, ela comeu 2 pastéis, comeu 2 picolés e um copo de Guaraná Diet. Era o que ela fez. Criança no estádio é isso, né? Então foi uma boa média até. E o Thiago chegou numa época, para quem não está acostumado com o futebol catarinense, domínio total do Criciúma, né? Ali início dos anos 90. Não, ele pegou 90, mas quando 91, chegou 91, 94 foi o primeiro título do mas Figueirense. o Criciúma engatou um tricampeonato, 80, 90, 91, e a 91 ganhou a Copa do Brasil. Mas depois que eu cheguei em 89, Florianópolis, então. o Figueirense realmente... Aí, tá certo. Podíamos pensar em criar, professor Tuco não faz nada dentre meia-noite e 6 da manhã, fazer que nem um site fez aí, os clássicos a partir da data de nascimento. Você coloca a data de nascimento e vê quantas vezes o seu time ganhou, empatou. Isso é legal. Interessante. Usa a tua planilha. Clássico seria Vai Figueirense? É o único que tem, né? Na Clássico, cidade, derby, sim. Em Santa Catarina é o único clássico. Esse é um debate antigo. Pra mim não é debate antigo, é tranquilo. Deixa comigo Criciúma agora. e Próspera não é clássico. Leu a minha mente aqui. Eu ia dizer Criciúma e Próspera. Carlos Renault e Paysandu. Não, o Paysandu não tá ativo, Maurício. Não existe mais, né? Deixa a parte da história comigo. Não, essa foi uma provocação. Tu veio a casca de banana. Poderia tu veio... ser um clássico atual, que é o Barra e Camboriú, por exemplo. Ah, não. Aí não. Aí não. Mas é que o clássico Vamos tem que voltar estar pra esse- revestido de uma história. Né? Não, sem dúvida. Obrigado, Diogo. E aí o Barra, com todo respeito, o Barra não tem essa história que credencia o Barra ser clássico com ninguém, né? Infelizmente. Joguei uma isca, né? Nós tivemos aí na década de 2000, Joinville e Caxias, né? O Caxias se reativou, né? sim. O Caxias Aí tinha foi história. finalista do estadual. Tirando o Joinville, né? Mas 2003 perdeu para o Figueirense final. Isso. Carlos Bem. Alberto jogava no Caxias e depois veio pro Figueirense. Perfeito. volta, Thiago. Aí chegou em 91 e... Isso, e aí o ambiente do estádio, frequentando, até que um dia, por sorte, como eu disse, que sou um torcedor com sorte, eu tive uma conversa com o Paulo Prisco, então gestor do clube, que tinha uma relação de parentesco, tem uma relação de parentesco com meu pai, e num encontro desse familiar eu comecei a falar muito de futebol, como a gente fala aqui, e ele disse: tu queres ter uma oportunidade de conhecer o futebol por dentro? E eu, obviamente, que aceitei, e fiquei um ano sem nenhuma atribuição oficial dentro do clube, mas conhecendo todos os setores, até efetivamente ter uma oportunidade de trabalhar na base do Figueirense. E lá eu fiquei por 4 anos. Inclusive, no penúltimo ano de base do Figueirense, a gente conquistou o título da Copa São Paulo. Eu era diretor de futebol de base do clube. Olha aí. Legal. 2007. E aí tive a oportunidade de virar vice-presidente de futebol profissional e depois gerente de futebol pela empresa, então Figueirense Participações, em 2009, na campanha da Série B de 2009, que a gente acabou na 5ª ou 6ª colocação. Não subiu. Não subiu. Faltando na penúltima rodada, assim, a gente perdeu a oportunidade de subir. Então, e depois o processo do clube institucional sofreu uma rachadura. Essa equipe que me levou até o clube saiu e eu, naturalmente, saí com eles e tinha o propósito de não atuar mais dentro de clube de futebol. Tive oportunidade de ir para o Metropolitano, como gerente de futebol também. Eu não sabia que estivesse no Metropolitano de Blumenau. Eu tive uma proposta para ir para lá do Sandro Glatz, que na época era um dos gestores. Tinha um modelo parecido com a
Figueirense Participações, era Metropolitano Participações, alguma coisa assim. Não sabia. E me fez esse convite, mas eu tinha decidido que eu entrei com essas pessoas e com elas eu sairia e não me envolveria mais. Mas a cachaça do futebol fez com que eu criasse, então, um trabalho dentro do escritório, que já estava ativo, funcionava, né, para a gente manter esse vínculo com o esporte. E aí, de lá para cá, a gente advoga para 80 e poucos atletas, né, e de futebol e outros esportes, clubes, agentes. Então, esse é o trabalho que a gente faz hoje, vinculado ao futebol. Então, me oportunizou muita coisa, eu sou muito grato a ter tido essa oportunidade. Quando tu falou em base, qual é a dificuldade hoje? É a mesma de... Vamos lá, nós estamos falando em 15 anos atrás, é isso? 15, 16 anos atrás. Até um pouco mais quando você começou, né? Se é 2007 o título da coisa, começou lá por 2003, 2003. Estamos falando 20 anos atrás. Mudou o aproveitamento da base? Mudou o trabalho de base daquela época para cá? O que a gente percebe é que antecipou os processos, né? Hoje um atleta apto a ser trazido para um clube de futebol um atleta de 12, 13, 14 anos, né? Então antecipou esse processo, né? E com a legislação que nunca evoluiu da forma que a gente imaginava, fragilizou muito os clubes formadores, né? Existe uma garantia, existe uma legislação específica sobre isso, mas assim, o trabalho, o clube grande hoje leva muita vantagem em relação aos clubes médios e pequenos, né? Fora a questão dos clubes do exterior, que cada vez público e notório, cada vez mais estão levando jogadores cada vez mais jovens para fora. Então, assim, dificultou pela qualidade, né, a mão de obra, e também dificultou por todas essas questões, especialmente para clube pequeno e médio. As exigências da legislação de clube formador são muito grandes, né? Elas são grandes, são possíveis de ser realizadas, mas assim, o cumprimento, a fiscalização da legislação ainda deixa a desejar. O que acontece em todas as áreas, talvez, da nossa sociedade, né? Existe lei para tudo, mas não tem fiscal para nem metade disso. O aliciamento de um clube médio para um clube pequeno, a interpretação que se dá é muito rigorosa. De um clube grande para um clube médio... Nem tanto. Nem tanto. Se passa muita mão na cabeça famoso do clube grande. 2 pesos e 2 medidas. Sempre foi assim, eu acho difícil que mude, porque o cenário, né, esse abismo só aumenta, né? Então, acho difícil que mude no curto prazo. E uma questão que eu ia te perguntar é o seguinte, como é que fica... tu lidando com toda essa questão, né, que passa pela modernização do futebol e essa tua alma de torcedor raiz eu hoje brigando com o torcedor moderno. Exatamente. Como eu vejo o jogo de outra forma. Me dói um pouco assistir jogo de futebol hoje em dia, porque, primeiro, a qualidade não é mais a mesma. A gente percebe claramente que o futebol de hoje em dia não é mais o mesmo. Concordo. Né? E essa modernização... ela é necessária, eu entendo que é necessária, mas o meu lado torcedor tem em alguns pontos dela eu reluto em aceitar. Eu acho que as arenas são, por exemplo, o caso das arenas, né, dos estádios de futebol. Eles são muito modernos, são muito interessantes, mas eles ficaram mais frios. O Maracanã hoje é um lugar mais frio. Né? O Maracanã é um grande ginásio, né? É quase que um teatro, né? O Maracanã sem a geral... Sim. Se torna um outro estádio, né? Então... A reforma que se completou agora no estádio do River, né? Sim. Sim, se for o caso... Sensacional aquela... É na contramão, né? De tudo que se vê, né? Do que se Eu quero ver o que a FIFA vai dizer quando a Copa do Mundo, se acontecer nesses 3 países aqui sul-americanos... Não está nada confirmado, mas se for... que vai fazer será adaptado. Será adaptado, porque não aceita. Não tem nenhuma dúvida em com a relação FIFA a tu não isso. fica barganhando, né? Ou tu aceita, ou tu não... Não sei. Então, Thiago, tem aquela história, né? Hoje em dia o pessoal aborda aí nessa linha que tu tá falando do torcedor versus consumidor de futebol. Então, tu transita ali, às vezes tu pende mais pro torcedor do que consumidor. Eu também, assim, não sei qual é a tua opinião, mas... Eu também vivo futebol, sou um pouco mais velho que tu, então... Bem mais velho. São 10 anos. Velho. São 10 anos, cara. Não interessa muito, vamos lá. Então, eu sou raiz também, né? Eu acompanho futebol
Mas eu entendo, a gente até já teve alguns debates nos nossos episódios, né? Que algumas coisas eram muito necessárias, mas se perde bastante por um outro lado, né? Essa questão que tu citou do Maracanã, da torcida, do desempenho, da sanguinidade, que é um termo criado aqui pelo nosso presidente Titerix, isso tem que ser encaixado de uma maneira que o futebol não perca aquilo que, muitas vezes, fez com que a gente gostasse desse esporte, né? O Maurício também pensa parecido, já conheço há muito tempo, né? E o Brasil... Equilíbrio é a palavra, né? É boa, obrigado. E tu nota que, assim, por exemplo, a gente já falou, eu sou um crítico muito contumaz de alguns jogos europeus em que são os teatros, né? Do Arsenal, né? E como é que fica isso? O Brasil tá caminhando para que lado? Mas assim, sob a ótica, sob o ponto de vista de quem está dentro de uma gestão de um clube de futebol, esse embate entre torcedor e consumidor, é claro que o consumidor vai prevalecer. Né? O gestor de futebol precisa que o torcedor se sinta confortável para consumir o futebol. São teatros, mas estão sempre cheios. Aqui a gente tem os estádios do jeito que a gente gosta, sempre vazios. Bem observado. Né? Então, assim, para quem está precisando pagar conta, naturalmente o estádio precisa ser um lugar adequado para que eu possa levar minha esposa e minha filha, para que eu possa ir com os amigos, enfim, para que eu possa usufruir daquilo ali e efetivamente consumir o clube. Aí vem a reclamação, né? Nesses estádios, o preço dos ingressos aumentando. Mas está muito caro isso e aquilo. Mas, cara, aí é conta para pagar. Aí, mas então se associa. Mas, pô, aí tem que baixar aí tal jogo, vão baixar o preço para lotar o estádio. Aí, como ele falou, o administrador não vai baixar o preço, porque não interessa para ele, ele precisa de renda, de renda contumaz. Existe um caso bastante clássico e atual, que é como a diretoria do São Paulo vem tratando esse assunto. Né? No ano passado, 2022, o São Paulo jogou. Ele teve um apoio muito forte da torcida, porém, em alguns jogos se reclamava dessa situação de que o ingresso era muito caro. Nesse ano, eles resolveram baixar o preço do ingresso, a renda fica mais ou menos próxima do que ficava, só que o estádio fica cheio. Sim, mas e o cara que paga por mês? Ele se sente... Não vai ter necessidade de ter aquela... Eu não sei como isso é feito dentro do clube, mas assim, eu acho que é uma demonstração de que há soluções. Tem uma questão que o torcedor, quando pede para o clube baixar o preço do ingresso, não tem que imaginar, não é obrigação dele pensar, mas é prejuízo abrir um estádio hoje para um jogo de campeonato estadual. Sim. Aqui, estamos falando da nossa realidade. Sim. Né? E tem coisas que não mudam, né? Então, assim, se você baixa o preço do ingresso, taxa de policiamento, taxa de federação, o Rodrigo sabe melhor que eu, tudo é mantido com base no valor do preço cheio. O custo é o mesmo. Então, assim, causa um benefício para o torcedor, mas um prejuízo grande para o clube. Né? Então, assim, é claro que se o ingresso é caro, o espetáculo tem que ser proporcional ao ingresso. Mas são realidades muito difíceis que o grande torcedor, a grande massa de torcedor não precisa conhecer, mas que explicam esse fenômeno. Eu acho que a equação é bem mais complicada do que a gente que nunca trabalhou num clube imagina, né? Eu consigo ver alguns casos interessantes até pela configuração arquitetônica que a gente debateu, né? Por exemplo, a arena do Grêmio, ela tem aquele setor que não tem cadeiras, onde fica a torcida geral. Não entrando nos feitos da torcida geral. Estou falando da configuração popular. Destinado. Exato, né? Mais popular. Esse modelo, ele é um modelo que existe há muitos anos na Alemanha, onde também existem as torcidas organizadas. A gente já conversou aqui sobre os ultras, né? As torcidas alemãs são muito atuantes e o restante das arenas tem lá o seu setor das organizadas e o restante é um padrão shopping center. Então, tá difícil a gente encontrar isso aqui no Brasil, né? Existe, por exemplo, críticas muito grandes à arena do Atlético Paranaense.
pessoal reclama de horrores, é complicado, é tudo muito caro. Eu nunca tive. O Thiago esteve lá, né? Muitas vezes. Eu sei, eu tô falando, Thiago, com essa visão mais, digamos, de diretoria, né? Eu tô falando como torcedor até. A gente escuta muitas críticas, né? Então eu acho assim que entendo que deve ser bem complicado, né? Então eu nem sei direito para que lado pender, porque eu entendo tudo que tu colocou. Claro, né? Tem que pagar, tem que se pagar. Mas os grandes estádios do mundo são quase que a Disney. Quando você vai num brinquedo da Disney, você desemboca direto na lojinha e a criança fica enlouquecida e compra tudo que viu lá dentro. Os grandes estádios, quando tem aquele City Tour, o tour pelo estádio, né, você cai, do Barcelona, você cai numa loja gigantesca onde você tem vontade de comprar absolutamente tudo. Então, isso é o consumo que o clube precisa. E num cenário ideal, um estádio de 20 mil pessoas podia ter 15 mil sócios, porque daí é uma renda programada, fixa, mensal, e enfim. Essa experiência eu tive em junho do ano passado, quando eu fui a Londres, eu conheci o estádio do Tottenham, lembra? Eu mandei foto para vocês e tal. Fizesse o City Tour. Fiz. Cara, Não, o estádio porque City Tour eu só mudei. pro Manchester City. Eu mudei, eu ia falar City Tour também. Serve. Eu fiz um City Tour, porque aquilo era uma cidade, cara. Aquilo é uma cidade. Advogado não é fácil, né? Tem sempre uma saída. Não, assim, o estádio ficou sensacional, o novo estádio do Tottenham. Estavam preparando, inclusive, para um jogo de futebol americano que ia ter lá na temporada. Já combinamos de não citar esse esporte mais aqui no nosso... Eu tô citando faticamente, então o estádio estava com o gramado sendo preparado para colocar um outro gramado e tal. Mas a questão da lojinha, cara, tu entra naquela loja, cara, 2 andares de loja, espetacular, o cara compra alguma coisa sempre, e é renda. Por isso que até parabenizar, nesse final de semana que eu fui ao jogo do Figueirense, tinha uma micro lojinha, alguma coisa, logo na entrada do setor A, que o setor A não tem acesso à loja do clube, fizeram ali algumas exposições, algumas camisas penduradas para vender. Ficou legal a ideia, assim, porque o cara do setor A não tem acesso a essa loja quando vai no jogo. O cara que está no setor B, C, passa lá na loja antes de entrar e tal. Achei uma boa ideia, uma boa sacada. Acho que os clubes têm que pensar nisso como geração de renda em todos os momentos, cara. Receita necessária. Não, eu acho que isso não impede de você ter um clima de estádio de futebol. Então, lojas, merchandising, claro, ótimo. Mas às vezes, tu tá sentado e não sentir que aquilo ali é um jogo de futebol, me incomoda um pouco. Né? Mas agora que isso acontece, tu vai sentir que não é um jogo de futebol. Claro que é um jogo de futebol. Apesar de que eu não tive a experiência ainda de assistir jogos na Europa, né? Então, eu posso dizer porque eu vivencio, entre aspas, pela televisão. Tu assistisse jogos de Copa do Mundo no Maracanã. Uma partida, sim. E lá tu sentiu que tu tava num jogo de futebol. Eu não pude comparar porque eu só assisti aquele jogo de Copa do Mundo. Mas é o suficiente pra ti... Copa do Mundo acho que é um clima bem diferente. Não, de fato, é diferente, mas... Deixa eu fazer uma pergunta pro Thiago que é importante. Thiago, advogado, hoje tá numa parte mais, assim, vamos dizer, racional. E naquela época lá, como... 2004, 2005, 2007 até 2009 no Figueirense. Aquele ambiente de Série A, a torcida engajada. Era muito engajamento de torcida, né? A gente via o torcida. Era uma época diferente, né? Espetacular. E aí vem muito do espetáculo que é proporcionado também, né? Assim, é impossível, porque nas cidades menores, nos menores centros, os times grandes ainda tem um impacto muito significativo, né? Então, quando o Flamengo vem a Florianópolis jogar no Scarpelli, mobiliza o torcedor da casa e também um número gigantesco de pessoas que vêm ao estádio, e aí gera aquele embate. Do estado todo, né? O estado é muito... Então, assim, gera aquele embate e a atmosfera vira uma atmosfera de jogo grande, né? Mas mudou bastante. Mudou bastante, e não só no caso do Figueirense. Eu acho que os jogos de forma... Talvez tenha mudado a minha forma de enxergar, de assistir jogo de futebol também, mas eu acho que naquela época havia uma relação ainda mais próxima do torcedor com mais passional? Sim, sem dúvida.
Sem dúvida. E tu Mas não isso- acha... Desculpa, Maurício. Não, só... Mas é que né? o Figueirense é um caso à parte porque depois muita coisa aconteceu que acabou causando um afastamento. É exatamente isso que eu gostaria de falar, porque o Figueirense da Série A, ele está hoje muito distante do que ele foi um dia, né? Sem dúvida. E talvez a torcida não enxergue mais por onde retomar isso, né? A torcida do Figueirense enxerga. A torcida do Figueirense deu uma demonstração, assim, que Ano foi passado, 2019, né? 2019. Quando não caiu, né? De amor e de carinho ao clube num jogo contra o Bragantino, então Bragantino, né? 3-1, não foi? No Scarpelli, acho que foi 3-0. 3-0. Não, E como tinha havido um rompimento com a empresa gestora que estava causando uma série de transtornos, inclusive o WO, a torcida abraçou aquele time mesmo na derrota e protagonizou uma cena de muita paixão. Verdade. Só que ainda é uma torcida muito machucada pelo histórico recente, né, de gestão, e agora com essa necessidade de reconstrução também de resultado. Porque é muito difícil você reconstruir um clube que estava caminhando para ser médio-grande, né, e que sofre baques em sequência, como sofreu, e ao mesmo tempo ter o resultado esportivo que o torcedor deseja. Não se pode fazer loucuras para ter o resultado esportivo, mas também não se pode abrir mão do resultado esportivo para única e exclusivamente organizar a casa que foi praticamente destruída. É um dilema, né? É muito complicado. Eu acompanho de perto, vejo as pessoas que estão lá, são próximas, eu vejo que é muito complexo. E o torcedor fica com essa angústia de achar importante reestruturar, mas também querendo o resultado esportivo, que é natural. Só para colocar para o pessoal que não acompanhou, nesse campeonato que tu citou, o time escapou do rebaixamento a muito custo, Isso. mas no ano seguinte não conseguiu, caiu, né? E Da aí, Série B para a Série da B C. para C e vai disputar pela terceira E vez não seguida. subiu da C para Então, B ano passado. Vai por para a terceira Série C gol, agora em vamos dizer 23. assim. Então, só para fazer a alocação histórica aí. É isso. É um momento de muita dificuldade. Mas se tem uma coisa que o Figueirense pode se vangloriar, é que o torcedor do Figueirense não abandona. Isso está claro. O Figueirense sempre teve esse perfil de torcida, né? De torcida fanática e que... E em momento... E olha, ele passou por coisas, hein? 1987, né? A segunda divisão. Jogou a segunda divisão Eu do me lembro- estadual. Eu assisti esse Eu jogo. me lembro, Eu assisti esse jogo. Que o Figueirense tinha mais público No Scarpelli do que o Avaí na segunda na divisão ressacada. do que o Avaí na primeira Isso divisão. que naquele ano as sociais do Figueirense estavam demolidas, nós não tínhamos cobertura naquele ano. Nós não tínhamos, presidente. Todo mundo sabe que eu sou Eu Figueirense, sei, então. eu vou esconder. Revelação. Vamos Não, lá. é que já foi feita. Olha, ninguém sabia. Às vezes a audiência não é... Como é que se diz? Não, ela é Rotativa. rotativa. Não, Ela assim, é ó, Rotativa. Aquele ano não tinha social, né? E a final contra o Blumenau. Blumenau, com o gol do Chicão. Não, foi 0-0, presidente. Não, mas lá nós perdemos a primeira. Ah, ok. E aí o 0-0 debaixo de muita chuva. Cara, a gente ficava embaixo ali dos... É um caso particular, né? Acho que falam bastante do Figueirense, né? Mas é onde o Thiago trabalhou. Claro, não, sem dúvida. E a diferença entre vice de futebol e gerente de futebol... te levou mais para dentro do vestiário? Como é que é essa mudança de função e como é que são essas funções? O vice de futebol era um cargo institucional, mas o clube tinha, então, um gerente de futebol. Mas quando eu efetivamente atuei como gerente de futebol, eu tive muito próximo do CT, muito próximo do vestiário. Me lembro como se fosse hoje, assim, que eu tinha casado naquele ano e devo ter passado... sei lá, Mais tempo com os jogadores do que com a esposa. Mas muito mais tempo. Porque era uma Série B com muitos times do Norte e Nordeste. Então, uma viagem para jogar no sábado, ela já começava na quinta-feira e acabava na segunda. Porque o voo de lá 3 da manhã, que para em São Paulo e volta. Então, assim, me lembro que isso foi marcante, assim, porque, né... foi marcante não tanto para mim, mas a minha esposa com certeza não Revelações conjugais. achou que talvez eu devesse parar de trabalhar com isso. É, interessante. Mas essa é uma Afeta, reclamação, né? Reclamação, sei lá,
digamos, Observação. é uma constante, né, dentro do futebol, né? Tanto para jogadores como para dirigentes, que é o distanciamento da família. É muito comum a gente ouvir daqueles que se aposentam, né? Agora eu quero ficar um pouco com a minha família, né? Porque a gente sabe que no futebol, sobretudo no alto rendimento, a remuneração é muito boa. Então, né, o cara vem com aquela, né? Agora eu quero ficar um pouco, aproveitar a vida. Eu sei que não dura muito, né? Geralmente os caras tentam voltar de alguma forma, mas é isso, né? É uma realidade. É que, a grosso modo, as pessoas veem a realidade do futebol supostamente assim como uma vida fácil. E assim, exatamente. Do atleta ao dirigente, ao treinador, de fácil não tem absolutamente nada. Assim, esse distanciamento da família pega muita gente. Né? É claro, eu era jovem e muito focado naquilo. Tu ainda é jovem, Thiago, por favor. Agora eu sou jovem há mais tempo que eu era na época. E a minha mulher sempre foi parceira nesse sentido de saber que eu estava fazendo algo que... trabalhando com uma coisa que me realizava. Muito. Além da questão financeira, evidentemente, mas era algo que me preenchia assim, profissionalmente. Né? Então, nesse período tem muita coisa, tem muita história, muito acontecimento, que assim, fica marcado. Como diria um certo programa, City 3. Não. Tem alguma história? Não, tem muita coisa. Tem algumas que, de repente, até... pode entregar algum jogador, alguma situação complicada, não, assim, para quem constrangedora. Não, para quem era apaixonado por futebol, conviver um ano com o Edmundo aqui foi uma experiência. Olha aí. Foi uma experiência fantástica. Assim, boa. Né? Como é que era esse convívio? Como é que era ele? Diz pra gente aí. Assim, ele tinha uma rotina própria, assim, treinava muito e treinava sempre. Olha. Mas não vivenciava tanto o clube assim. Nem a cidade. Não muito. Levou uma vida aqui bem comportada, se comportou muito bem com o clube. Né? Ele foi responsável. E ajudou muito. Tecnicamente, não preciso nem dizer, porque é fantástico. Né? E ele veio para o Figueirense já maduro, né? Já um jogador já parado maduro. praticamente, ele estava no Nova Iguaçu, né? Que idade ele... Ele estava numa fase não muito, digamos assim... como o Thiago falou, ele jogava no Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Ele não estava exatamente num bom momento da carreira. Ostracismo. O Figueirense elevou tanto que depois ele foi pro Palmeiras, se não me engano. Ele fez mais 2 anos no Palmeiras. Voltou ao Palmeiras, então veja só. Ele fez um jogo lá, acho que foi em Caxias, que ele meteu 3, 4 gols e o Loeblin... Não, o Edilson. O jogo teve que ser jogado de novo. E aí do 4-0 o Figueirense ficou 2-2. Aquele famoso campeonato com jogos contaminados, né? Mas o Figueirense foi prejudicado naquele em 2 jogos. 2 jogos, contra o Vasco. Contra o Vasco em São Januário e contra o Juventude em Caxias. Que daí era um empate e uma vitória, viraram um empate e uma derrota, se não me engano. Não, era uma vitória e uma derrota. Isso, e uma vitória contra o Caxias. Viraram 2 empates, quer dizer, o Figueirense saiu em perdeu um ponto. E perdeu a vitória. E também é critério de desempate. E o Edmundo os gols, né? Exato. Ele tinha feito 3 em Caxias. Isso é uma partida do Edson Bastos. Uma das né? melhores partidas do Edson Bastos. Isso é uma questão que eu sempre me pergunto, né, sobre o campeonato de 2005 e inclusive a torcida do Internacional é uma torcida que reclama muito dessa revisão, né, ou da anulação dos jogos e, né, a posterior realização deles. Como dirigente, tu acha que era o que deveria ter sido feito? Existia boa alguma pergunta. outra solução para esse caso? Como é que o Figueirense encarou isso, Thiago, em 2005? É que assim, quando você trata das entidades que dirigem o futebol, você não tem muito... Não consegue ter muito poder de decisão. Né? Ainda mais um time médio para baixo. Isso. Médio. Mas a briga que o Figueirense sempre iniciava um campeonato tentando ter era contra o rebaixamento. E aquilo foi um golpe duro, porque né, se transformou, Figueirense perdeu pontos. Foi rebaixado? Então, não. Em 2005 ele brigou para não cair também. Se salvou na última rodada contra o Brasiliense. Acho que não foi Brasília, penúltima rodada. Thiago, acho que foi um pouco antes gol isso. do Alessandro Cambalhota 2-0 em Brasília. Isso. E Carlos Alberto? Não vou lembrar, sei Acho que 2-0 em Brasília. Então, assim, foi muito prejudicial, mas fazendo uma análise do que aconteceu, né,
é claro que os jogos tinham que ser repetidos. Mas... Tu era favorável, pessoalmente, a tua opinião. Eu acho que eu acho bem complicado de julgar isso, mas a tua opinião... Deixa a opinião dele. Não, por isso que eu perguntei. É que assim, o grande problema para mim não era esse. O problema era se foram só aqueles jogos, se foram só aquelas pessoas, né? E se o campeonato não foi todo maculado por uma situação como aquela, né? Então, a gente não tem essa certeza. Até que ponto limitar naquele número de jogos? Quem caiu foi quem falou, de repente não denunciou outros, não tinha outros envolvidos, e o campeonato não foi todo adulterado em razão disso, que é uma coisa que as pessoas estão falando muito agora com as casas de aposta, né? As pessoas têm falado muito nisso. Mas os jogos que foram anulados, ou melhor, vou reformular aqui, todos os jogos que foram anulados constaram de alguma forma nas escutas, né? Sim, então, sim. Existiu um critério para essa anulação. Meu questionamento é se... Bom, em relação a ele, tudo que ele operou naquele campeonato foi analisado e foi revisto, né? Mas a gente não sabe, né? Se era só ele ou se era um esquema um pouco maior. A gente não vai conseguir saber agora mais. Bem complicado naquela época, né? Maculou, né? E falou, né? Casa de apostas agora, a gente vê algumas coisas, normalmente nas séries inferiores. Atualmente está acontecendo, né? Um problema que envolve alguns jogadores com jogos da Série B do ano de 2022, né? Estão estudando, investigando, né? São denúncias, né? A máfia da loteria no Brasil é antiga, né? A revista Placar tem uma capa toda reportagem preta, icônica, acho que 82, 83, alguma coisa nesse sentido. Infelizmente no esporte, acho que em vários lugares do mundo, né? Tênis, né? Sem dúvida. E chato, né? Deixa eu fazer uma última pergunta aqui para a gente encerrar esse nosso primeiro papo aqui, que está muito legal, e acho que já pode ficar até de gancho, né, para a gente depois seguir. Como que o Figueirense ou a diretoria do Figueirense, como essa relação com o Avaí? Né? Como se enxerga hoje o rival o Avaí? O Avaí hoje ele está num degrau acima do Figueirense no sentido de estar jogando uma Série B, esteve recentemente na Série A, né? E durante muito tempo esse papel foi invertido, né? O Figueirense era o principal clube, ou o clube com mais tempo de estrada na Série A. E como fica isso aí para dentro da diretoria, para dentro do clube? Existe a resposta politicamente correta que eu vou evitar. Eu não gostaria, porque assim, se por essa lógica vem aquela coisa de que um puxa o outro e de que, né? Mas a verdade é que a relação de respeito ela existe, né, entre grupos dirigentes, enfim, até atletas, porque hoje em dia eventualmente acontece uma outra coisa durante um clássico e tal, mas os atletas há uma rotatividade muito grande, o cara que joga contra hoje aqui joga junto amanhã, então é uma classe que não leva muito para o coração essa coisa da rivalidade, né? Mas se um dirigente de um clube, Avaí ou Figueirense, jogar 10 vezes, quer ganhar 10 vezes e assim, não existe, perdão, não existe essa coisa do politicamente correto de que, não, vamos crescer juntos, a cidade precisa. É só discurso mesmo, Thiago, porque se diz bastante isso, né? Não, o clássico é um jogo diferente, o clássico tem que ganhar, o clássico acabou, não tem conversa. Mas tu tá falando mais assim, vamos dizer, no momento do jogo, correto? Mas durante a semana, às vezes, negociações de ingresso, tabela... Isso é institucional. Isso é institucional. Civilizado. O futebol já, de uma certa forma... É legal escutar de alguém que esteve lá, isso né? é uma questão que tem regulamento próprio para isso, tem que ser cumprido, isso não... Isso vai de boa. A própria legislação impõe a questão o espírito de uma semana de jogo, por exemplo, é totalmente diferente de um jogo comum. Dos dois lados. Acredito. Né? Claro. E assim, uma coisa que todo mundo brinca, se evita falar nome, não tem isso, é uma coisa, não se fala. Fala da outra agremiação da cidade. Mas não se fala co-irmão? Não. Pessoal Filho. Espetando, tá certo, filho. Tá bem. Tem muito disso em clássico, né, Capelari?
Maurício, vamos lá, então. vamos só fazer um agradecimento final aos nossos patrocinadores? Exatamente. Acho que novamente, né? O Anderson, coloca aí pra nós. Os patrocinadores, eles passaram ao longo do programa. Várias vezes. Mas a gente... tem uma coisa que eu não falei da Limpa Sec. Opa, tá aí a Limpa Sec, ó. Que é o melhor lugar. Eles têm um trabalho especializado para lavar camisas de time de futebol. Tá de sacanagem. Não tô de sacanagem. Então, há muitas pessoas que colecionam, tem cara que nem usa a camisa com medo de dar algum problema. Aqui vai um spoiler. Thiago tem uma coleção grande de camisas de futebol que eu já sei. Ele lá na lava Limpa lá na Limpa Sec quando precisa. Eles têm um serviço bem legal Tem vários serviços, um delivery que funciona bem legal, bem tranquilo. Eu uso com alguma frequência. E tu é um cara exigente, né, presidente? Então... Mais ou menos. Aí tá aí, ó. Centro, Córrego Grande, Passeio Primavera, Cachoeira do Bom Jesus e Campeche. Limpa Sec Lavanderia. Tá bem servida a cidade, né? E o outro nosso apoiador é a Fibratur Turismo e Viagem, desde 1995. Grande patrocinador. Fibratur já desde o início de janeiro com a gente, o Alexandre e a Carol lá. A maior e melhor agência de viagens de Florianópolis. De Santa Catarina, amigo. E de Santa Catarina. Tá bem. E também que auxilia a gente, pessoa física, a viajar legal. Tem até Thiago, 30% de desconto. Podemos conseguir até corporativo. 30% no corporativo. Boa. E, inclusive, sem sombra de dúvidas, a mais capacitada no nosso estado. E, por final, Star Proteção Veicular. que eu quero agradecer ao Joel, Boa. diretor comercial, que está nos apoiando aí. Um abraço pro Joel. Abraço. A Star Proteção Comercial tem uma sede de mais de 4.000 metros quadrados em Tubarão. A sua matriz. E dali se estende para 91 pontos de atendimento no sul do Brasil. Muito obrigado a Star. 3 estados do sul. Exatamente. É isso aí. Então, com esse agradecimento aí aos nossos patrocinadores, a gente encerra o programa dessa semana. O papo vai continuar aqui com o Thiago, porque tá bem legal, mas você só assiste a semana que vem. Um abraço e até mais. Opa, Dali Capelari, pois não? faltou uma questão. Na sequência, vem o VAR Retrô. O pessoal espera, tava com saudade, né? Tem muita gente cobrando, viu? O pessoal cobra. Não, tá certo, tem que cobrar. Parece que é São Paulo e Guarani. Dizem que colocaram para que eu pudesse analisar o lance. Teríamos a chance de ter um VAR Retrô de melhor qualidade do que aquele outro? Não, tem melhorado. A produção tem melhorado. A produção tem se esforçado, né? Um abraço e até semana que vem. Um abraço. Olá, estamos aqui para mais um VAR Retrô, nosso quadro aí que analisa arbitragens históricas do futebol. E para o quadro de hoje a gente tem um convidado ilustre, Eduardo Capelari, também meu irmão e a cabeça por trás do velho futebol, nosso parceiro também aí de longa data. O ADM do velho futebol, né? ADM. Muito bom. Até que enfim aparecia aqui, né, Carlinhos? É isso aí. Sem comentário. Carlinhos, não. Carlinhos, professor. ele vai derrubar a reputação do Já nosso... chega... O apelido de infância não é usado. Cheguei vocês... de carrinho já, né? Não tem Mas problema. é que a relação é longa, né? Sua amizade é de muitos e muitos anos. Estamos né? aí para contribuir. Beleza. Vamos lá. E Contextualizando o jogo de hoje aí, nosso glorioso professor vai falar um pouco da peleia. Acho que até deixaria para ti, Capelari, porque tu acompanhou bem esse campeonato, mas é a final do Campeonato Brasileiro de 1986, Guarani e São Paulo, o jogo decisivo no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, porém a data foi jogada, né? Em 87. Inclusive, com precisão, 25 de fevereiro de 1987. E o lance enfim, o velho futebol já postou, né, Eduardo? Inclusive agora, né? Aliás, esse último dia 20. Recentemente, né? Foi, de certa forma, motivado, né, pela repercussão que causou. Foi postado no aniversário, né, dia 25 de fevereiro, não foi? Exatamente. As postagens são sempre bem programadas, um elogio público aqui, meu amigo Eduardo. Trabalhamos com calendário. Aniversários de jogadores, né? Taças
em ocasiões especiais. Eu sei que o programa analisa o lance, mas por que foi em fevereiro de 2087? Porque era uma bagunça o Futebol brasileiro. calendário Acho que do primeiro futebol. que teve Copa do Mundo em 86, né? Já deve ter causado um atraso no... São coisas assim inexplicáveis. Não, Como é que você não pega um calendário e programa um campeonato? Estoura, né? Eu só O perguntei. campeonato de 86 foi tão bagunçado que eles mudaram, inclusive, a fórmula, o número de participantes nas fases seguintes. Teve uma confusão. Exato. Vasco. Eram para ser 4 grupos de 8, 32 equipes, acabaram aumentando para 4 de 9. Não lembro exatamente qual foi a polêmica, mas tivemos problema de... Bem comum na época Bem do comum na futebol época, brasileiro. E aí Mas o vamos ao O lance. seguinte, o jogo estava 1-1. E aí, 29 minutos do segundo tempo. Anderson, dá o play. Ataque do Guarani. Não. Não, calma. Ó, o ponteiro João Paulo entrou na área. Wagner Basílio. Presidente que vai falar primeiro. Tá ali a figura, é importante citar o nome. José Assis de Aragão. Eu tô analisando. Ai, presidente, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, cara. Eu já tenho a minha conclusão, não vou... Pênalti. Marca do Cal. Pênalti, presidente. Pênalti. O senhor no gramado já daria. Já daria. Até o Aragão ali parecia dar um bozano na figura ali. Parecido. Boa referência. Se fosse o Dalmo, daria o pênalti. Mas o Aragão ele não deu. Por que ele deu escanteio, então, pelo amor de Deus? Olha ali. Não, o jogador de São Paulo sequer toca na bola. Vamos fazer a observação de que o ângulo por trás que aparece na sequência não é o ângulo do Aragão. Mas isso aí, ele estava bem posicionado, pessoal. Pra mim, pênalti, claro. Pênalti. Pra variar, o São Paulo sendo ajudado, né? Eduardo, o que tu acha? Eu achei claro o lance, porém é um lance bem rápido, vale ressaltar pela velocidade do João Paulo, e eu não sei se o árbitro não está um pouco encoberto ali também. Não e aparece, fica no né? ar aquela questão de sempre, né? Será que... A gente tá no VAR retrô e pra mim, pênalti. Pênalti. Não tem o que discutir. Com certeza eu né? também daria o pênalti. Professor? Vou deixar o São Paulino por último, então, mas pra mim, pênalti. Não tenho o que dizer, realmente não pega na bola, pênalti claro, inclusive... Seria 2-1 pro Guarani. Se a bola entrasse no pênalti, né? E, infelizmente, né, a gente sabe que um clube maior da capital contra o Guarani, que é uma força do interior, isso fica muito marcado na história do clube de Campinas, né? Até hoje, o Guarani seria o segundo título nacional, né? Poderia ser bicampeão, né? E aí, doutor Maurício Capelari? Vamos lá, começando pelo final aqui, de fato há uma boa chance de se converter um pênalti, mas nunca é a certeza de um gol, né? O goleiro de São Paulo era o Gilmar, pegava pênalti? Não, é que esse jogo foi definido nas cobranças de pênalti, Ok, bem e observado. o Guarani não converteu todos os seus pênaltis. 4-3 para o São Paulo, terminou. Então o Guarani perdeu 2 pênaltis. No mínimo. Cara, Eu já te falei para não entrar muito na matemática. Não, só por uma questão de observação. Quanto ao Ok. lance, não tem muito mais o que ser dito. O lance é claríssimo, é pênalti. O Wagner Basílio, ele chega atrasado, o João Paulo colocou a bola na frente e ele dá um rapa. É pênalti. Quanto ao fato dele estar, o Aragão, né, estar ou não encoberto, pode ser até que tenha... tem bastante né? gente na Mas, de fato, na análise de VAR, não tem nem o que ver, é pênalti, claro, A nossa pênalti discussão claríssimo. não é se ele estava encoberto ou não. Na É que se houvesse arbitragem- VAR naquela época, seria Exato, dado pênalti. Na arbitragem da época, algo que pode ajudar a explicar esse erro clamoroso aí do Aragão, há um lance do Careca inclusive, acho que no segundo tempo, em que ele toca uma bola na frente, na grande área. Antes desse. Exato. E ele dobra os joelhos. Careca. O Careca. O grande Careca. O grande Careca. Numa tentativa de induzir o Aragão a dar um pênalti para o São Paulo.
E o Aragão não deu o De pênalti para o repente, São Paulo. Pode ter condicionado? tu acha? Pode ser. Mas é que lamentável, isso. né? É lamentável. Pode E gerar não uma foi, dúvida na cabeça dele. não foi pênalti o lance Mas a do gente teve o Careca. Marquinho aqui falando sobre a arbitragem. Ele falou: o árbitro dificilmente não fica com aquilo na cabeça. É difícil o árbitro que consegue separar as coisas. Esse lance, inclusive, pode ser até trazido, se for o caso, uma extensão. Eu acho até ridícula a simulação do Careca, né? Mas, de fato, há esse lance antes desse lance aí em questão, Eu né? vou decretar pênalti. Pênalti. E a torcida do Guarani continua até hoje chorando. Tiveram a Grande. segunda chance, né? Tiveram Grande. os pênaltis Não, e depois... depois da prorrogação, só completa a informação, 2 mais 2 gols. 2-2. Placar final 3-3. Foi um Cara, grande Um jogo. jogaço. Careca Uma das fazendo grandes um gol, finais, sim. uma das grandes finais de Campeonato Se Brasileiro. não, a maior, hein? O lance do Careca, né, é a 13 minutos do segundo tempo da prorrogação e num balão que o Wagner Basílio dá para trás, o Pita raspa de cabeça e o Careca faz realmente um golaço, um dos maiores gols da história do São Paulo. Porém, o Wagner Basílio, ele falha feio, né, no gol que o João Paulo faz o 2-1, no caso 3-2, né, 2-1 na prorrogação. Tem que somar. E no final ele acaba batendo o pênalti decisivo, né? Faz. O futebol tem essas Antes de ironias. encerrar, a informação presente. Sabe Só que jogo? fazendo uma... Obrigado pelo cote, doutor Eduardo. Sim, eu já estava ali na espera. Fazendo uma comparação para quem não teve a oportunidade de ver esse jogo, foi mais ou menos parecido com a final da última Copa. Se quiser medir a emoção, 3-3, pênaltis. Ok. E mais um detalhe, na disputa de pênaltis, a quantidade de pessoas dentro do... Quem puder, era uma bagunça. O pessoal quase ali de imprensa dentro do campo, acompanhando os O que penais. levou o João Saldanha, que era o comentarista da Rede Manchete, que transmitiu esse jogo, a chamar de várzea. O João Saldanha, que eu já disse aqui no programa, o verdadeiro campeão mundial de 1970. E para encerrar, sabe quem jogava no meio-campo do Guarani, presidente? Tite! Tu gosta muito! Com isso, encerramos esse Vargo Retrô. Até o próximo. Abraço!